certeza. Tudo bem que na faculdade é o momento de experimentar também. Isso, né? exatamente. Eles que tente e tal, e a gente tá lá sempre conversando, aprendendo junto, obviamente, né? Porque mas daí na vida né? real vai ser um pouquinho mais, vai exigir que ele seja um pouquinho mais então, né? E acaba aprendendo às vezes as duras penas. Cara, deixa eu te perguntar agora, são curiosidades da faculdade, mas você não precisa entrar tão a fundo assim, é uma opinião, tá? Você não acha que a faculdade, em geral, todas as faculdades, não tô falando de uma específica, elas falham no lado comercial do arquiteto? Por exemplo, você se formou, você não sabe para onde você vai começar a vender o seu projeto. Como que você vai ganhar vida? Por exemplo, o médico muitas vezes sai, ele sabe para onde que ele vai. Mas não que ele tenha isso na faculdade, né? Sim, mas ele tem ali um lado comercial bem direcionado. O arquiteto, ele tem muito pouco isso na faculdade, né? Vamos chamar de um direcionamento profissional, acho que todos os cursos acho que tem, né? Você tem na grade, normalmente nos últimos semestres, aquela disciplina onde você aprende um pouquinho sobre questões éticas, né? Questões legais do que envolve o arquiteto, responsabilidades, né? Deveres, direitos. E um pouco dessa questão de como você atuar no mercado, como você se inserir no mercado. Acaba sendo. Será que isso tem o peso, devia ter um peso maior? É de se debater. Pode se debater. Mas a questão é a seguinte, nesses 5 anos que eles estão na faculdade, esses 5 anos que eles estão lá, talvez eles seja a única chance para debater alguns aspectos que depois, né, o tempo vai tragar ele, vai puxar ele para uma, né, para uma realidade que não... Faz sentido o que você está falando, entendi. Que faz mais sentido a gente preparar ele tecnicamente... Também, sim. Do que ele profissionalmente, sendo que ele pode aprender isso na trajetória. Ele acaba aprendendo, porque por mais que você queira daí preparar ele para todas as situações possíveis que o mercado vai pôr para ele, né? Não vai ser suficiente. Sim. Vai ser, e daí cada um constrói uma trajetória também, né? Pessoa, cada um de vai repente. construir uma trajetória. Daí, pessoa. Obviamente, que eles têm muita curiosidade de saber como que, né? Como você começou essa conversa que a gente está tendo agora. Já tive, né? Eventualmente a gente tem com os alunos e tal, porque eles têm, obviamente, essa preocupação, assim como todo mundo deve ter tido também, né? E daí, o que eu comento com eles é assim, a coisa é mais natural, óbvio que você tem que ter um planejamento, né? Uma estratégia. Às vezes você não tá tão... maduro para a situação. Para uma situação. Você, às vezes, não tá precisando poder abrir mão, às vezes, de ganhar um pouco mais em alguma situação, mas para poder se preparar mais em outra. E não tem nem dinheiro para abrir a sua própria isso é uma coisa complicada. Também, e às vezes alguns tentam logo de cara, e às vezes faz adquire um custo que às vezes não... Pula etapas. Mas hoje em dia, o que ele está falando faz sentido, porque a parte técnica é legal. E eu formei em 94 como engenheiro, fiz 5 anos lá em São Paulo também, e a formação era para ser CLT. Não tinha, era para ser empregado de alguém. Só que hoje em dia, inclusive eu fiz isso daí alguns anos atrás, MBA de ser empresário. Não tem um MBA de ser empresário. Ali você vai ver a parte contábil, você vai ver a parte logística, administrativa, tudo. Então, eu acho que o cara sai forte da parte técnica da faculdade, não necessariamente a sua pergunta do comercial, que acho que não tem. O cara, a aptidão é dele. Ele vai falar, eu tenho uma veia empreendedora. Se ele for inteligente, esperto, ele vai fazer um curso, um MBA, né? De 2 anos para formar a vida empresarial. Mas se ele não tiver essa base forte técnica, porque, né, não vai para frente. É só uma porcentagem dos formandos de arquitetura que vão abrir seu próprio escritório. Porque se for por 100%... talvez minoria, né? 100% não tem como atender todo mundo também, Exatamente. Sim. Não tem quem vai trabalhar pra gente. Por que eu levantei essa questão? Porque muitos alunos vieram perguntando, Fernando, como que você faz? Como que você cobra? Que a maior questão é como que chega no valor, né? Como cobrar. E daí você não explica o final. Ninguém vai te entregar de bandeja o final, porque às vezes não vai te funcionar. Falar, cobre tanto. Não funciona. Então o que eu falo? Eu falo assim, vamos fazer o seguinte. Hoje, eu vou dar um exemplo pra mim. Eu tenho tanto de custo com luz, vou fazendo ali os meus custos. Aí eu divido vou convertendo em horas. Eu falo assim, você precisa fazer a mesma coisa, pra você entender qual que é o seu custo. O que você tem de custo para você pagar?
Você precisa pagar o que você está prestando de Claro. serviço. Então, assim, são algumas coisas nessa vertente que eu falo para ele. Assim, são algumas dicas simples que as pessoas saem da faculdade, ela não sabe para onde vai. Ah, não sei como que cobra, não sei que área que eu começo. E é normal não saber a área que você começa. Porque, assim, a faculdade de arquitetura tem várias vertentes. Tem ali do design, tem a parte do mobiliário, tem planejamento urbano, tem, né, residência, comércio. Semana retrasada a gente teve sobre hospitalar. Tem várias possibilidades. Isso. O importante, que nem eu falo, o importante é você passar. No começo talvez você não goste daquilo que você está fazendo. E não quer dizer que você não gostou da profissão, mas você tem que ir testando várias possibilidades. Mas você sabia também que é interessante, né? Você hoje vai pro curso do Sebrae. O Sebrae é do governo aí, é de graça, né? Gratuito os cursos para formação. E eles não formam o empresário do nosso ramo, engenharia, escritórios de engenharia, escritório de arquitetura, não. É focado, isso é uma falha, é focado só naquele cara que vende o sanduíche, aquele cara que vende a roupa, aquele cara que vende a chave de fenda, é só na parte de varejo, não na nossa parte. E é completamente diferente. E nesse caso tem o ponto de equilíbrio, que é exatamente o que você está falando. O que é o ponto de equilíbrio dessa galera? É o custo fixo dele. Se ele não sabe o custo que ele tem fixo, que é o ponto de equilíbrio dele, a partir daí que eu consegui cobrar, paguei os meus custos, eu empatei, 0-0. A partir daí é meu lucro. Mas as pessoas saem de lá e não sabem nem o que é custo fixo. E vai no Sebrae, vai nos outros órgãos, não está voltado para nosso Tem outro ramo. quesito também. Concorda? Que você Eu acho citou, que é isso. Agora eu puxei, por exemplo, você falando na aula de ética e tudo mais. Quando a gente, isso falando, né, advocacia, por exemplo, direito, eles têm tabelas. Eles têm tabelas que seguem, né? Eu penso o seguinte, por que eu levantei um pouquinho esse assunto? Eu vejo que quanto mais a gente se preparar nesse quesito comercial, mais o próprio mercado ele vai estar se preparar como, por exemplo, arquitetura, ela não é tão valorizada, apesar de muita gente achar. Quem tá de fora acha que o mercado é super valorizado. Quem tá de dentro percebe que é difícil você cobrar um pouquinho a mais ali, que às vezes é o justo se cobrar. O cara, não, tá caro. Então, assim, eu vejo que muito começa da raiz ali. Não que sejam problemas as faculdades. A gente tá falando de uma questão regionalizada. Sim, Por exemplo, tem casos que a gente trouxe aqui, que nem o Leandro Rodrigues. Ele trouxe aqui, deu aula no Peru, por exemplo. Lá o arquiteto é considerado, e professores também, que não dá pra tirar desse contexto, são considerados assim, tipo, os caras tratam com extremo respeito, entendeu? No Brasil é um pouquinho a menos. Todo mundo percebe que o professor, o arquiteto, algumas outras profissões, né, elas são mais desvalorizadas pra quem tá no meio de fato, né? Então eu vejo assim, se a gente conseguisse ali na faculdade conseguir passar um pouquinho a noção pro estudante, junto com essa ética, a gente conseguiria talvez trazer o mercado para uma valorização como total, né, no caso. Com certeza. Não sei se deu para entender o raciocínio. Não, entendi. Então, assim, por exemplo, o direito a gente tem essa tabela. Não que o arquiteto precisa ter. Acho que é difícil tabelar uma coisa que tem variáveis gigantescas. Mas eu vejo que tem profissões que tá um degrauzinho um pouquinho a mais no quesito valorização. E quando eu falo valorização, é você cobrar algo e o cara não virar pra você e falar assim, não, tá caro. Que nem a gente vai no médico, o cara fala assim, passa o valor, você tá quase morrendo e fala, tá caro, vou fazer com outro. Não dá. Não tem essa possibilidade, entendeu? Não existe. E advogado, ele se esconde, no bom sentido, atrás da tabela. Não tem nem contra-argumento. Você vai falar, mas tá caro. Não, é a tabela. Você vai no outro, é a mesma tabela. Aos professores também, nem às faculdades. Eu acho que é uma coisa enraizada mesmo, em tanto de arquitetura quanto de engenharia. Sim. A tabela ajudaria até nesse sentido de você, entre aspas, se protege. E qual que seria a lógica, imagino eu, né? Nunca também... A gente tá muito, refletindo aqui, refletindo ao vivo. Pra pensar. Serviria, né? Pra garantir que você cobre o mínimo, porque se você cobrar menos disso, de duas uma, ou você não vai estar conseguindo desenvolver devidamente o seu serviço, ou na verdade você vai compensar aquele custo, aquele ganho a menos que está tendo de outras formas. De outras formas que talvez não vá com a ética da profissão. Daí a gente entra em questões bem polêmicas, né? Que daí é até difícil de abordar. Reserva técnica. Será que se todo mundo não cobrasse a reserva técnica, os preços, né?
não ia conseguir se equalizar de uma... Eu entendi o que você quis dizer. Isso é um problema grave. Mas a gente percebe que até os próprios, as pessoas, vamos falar aí do CAL, enfim, os conselhos, eles não sabem pra onde abordar também isso daí, né? É uma discussão que não existe uma solução, né? Eles têm medo de abordar, sim. A verdade é essa. Todo ano sempre que tem eleição do CAL, eu recebo um monte de propaganda de chapa lá, e eu já perguntei pra vários desses, como que vocês pretendem combater a questão da reserva técnica? Que pra mim é o maior problema nesse sentido, né? E ninguém responde. Sim. Foge do assunto, porque eles vão ficar falando contra um negócio que todos os arquitetos... Eu acho que... A grande maioria faz, infelizmente, né? Mas se você for ver, você seguir... Eu não consigo seguir tabela. Se eu seguir tabela, eu não fecho um orçamento. A tabela do CAL, confesso que eu não sei se ela tá desse jeito. Faz um tempinho que eu vi. Era difícil até de entender como ela funcionava, né? Então, parece que agora eu tô demonizando o CAL. Mas são falhas que eu acho que o conselho deveria prestar atenção. Não, mas é assim, o final das contas, a gente começa a refletir sobre as coisas e eu tento puxar alguns assuntos. O seu você dá aula e tudo mais. Foi essa questão. A gente realmente tem aula de ética e tudo mais, só que vocês abordam o que tem dentro do conteúdo. Vocês fazem o máximo que dá. Só que tem coisas que são culturais, né? Infelizmente por exemplo, como que você vai falar uma coisa que o próprio CAL não faz? Né? Não tem muito o que fazer. Que nem a questão de tabela. Se eu falar para um aluno hoje, falar assim, siga a tabela do CAL. Coitado, ele vai ficar o resto da vida sem fechar o projeto. Fora que tem outra, né? O arquiteto em São Paulo cobra a mesma coisa que o arquiteto em Sorocaba? Não cobra. É óbvio que não. Até porque o custo fixo dele é muito maior, né? Então, maior. Falta um pouco desse entendimento, né? E às vezes o pessoal que precisaria estar um pouquinho mais... mais no contato, também não tô generalizando, né? A gente sabe que lá o pessoal tá tentando e tal, mas às vezes falta um pouquinho, dá uma impressão que falta um pouco de noção da realidade. A parte da reserva técnica, voltando, o buraco é muito mais embaixo que eu penso. É bem fundo. Por quê? Porque vem do fornecedor do material que você vai utilizar, que o cara nem arquiteto não é nem formado, não estou desmerecendo se é formado ou não me interessa, mas parte do cara que ele já é corrompido, ele vem corromper você. Compra aqui comigo que você tem tantos por cento de reserva técnica. E ele estabelece já isso como uma prática comum. E às vezes alguém que acabou de entrar no mercado já é inundado por essa situação. Infelizmente, já de uma indica forma sempre natural, aquele material, né? sempre aquele material. Ele é uma jogada de marketing. Infelizmente eles são o fornecedor. A gente às vezes mas por ser formado é uma fonte, né? Muitas vezes não é nem culpa do fornecedor, não é nem culpa do arquiteto, é culpa do próprio sistema ali. Porque ele fala assim, tem isso. Cara, eu quando recuso RT, né, os caras viram assim e falam, não, você não vai querer. Ele pergunta uns 10 vezes, certeza você não vai querer? Eles ficam... Você é louco? Você é louco? E daí você fala assim, eu já cobro do cliente por isso. Exato. Porque tem essa questão também, né? Por que o conselho, né, proíbe isso? É só porque quer que o pessoal, né, se dê mal? Não, né? É porque você tem que pautar a sua escolha por quesitos exclusivamente técnicos. Exatamente. Técnicos. A partir do momento que você vai ganhar alguma coisa além, né, daquilo, a sua opinião já não está mais 100% isenta. Né? E se fosse um negócio legal, você ia poder falar abertamente para o seu cliente. Tudo que você tem que fazer escondido, é óbvio que não está... não tá certo. Isso é o principal. O cliente ele tá sendo lesado, né? Porque no fundo tá saindo... Às vezes ele tá sendo cobrado duas vezes. Então. E a gente ainda gerencia a obra mais ainda. A gente já, para projeto, a gente nunca faz, né? Mas enquanto está gerenciando a obra, então, que você tem o papel ainda por cima, além de fazer um projeto legal e tal, é o seu papel conseguir o melhor preço dentro de um custo-benefício, né? Fazer pesquisa e tudo mais, né? Imagina, é um conflito de interesse que... É muito complicado mesmo. Mas assim, no final das contas, eu resumindo todo esse contexto que eu abri e tal, é isso. Eu acho que o mercado nosso, para ter uma valorização maior, quando eu falo isso para um cliente meu, ele acha que, nossa, você tá querendo ganhar mais. Mas, cara, a grande maioria não recebe bem, cara. Não vive. Cara, tem muita gente que tem outros trabalhos, né? Tem trajetórias. Sim. Tem muitos que são professores porque só com arquitetura não viveria. Tem que demorar de 5 a 10 anos para você começar a fazer um pezinho ali de meia e olha lá ainda. Será que o pessoal tá entendendo o que é reserva técnica? Basicamente, é muito específico, né? Você vai lá, por indicar um produto, você ganha uma comissão. É uma comissão,
Exato. Você ganha uma comissão por indicar aquela loja, indicar aquele produto, e aí ingessa o arquiteto. E a Porque às comissão vezes a gente tá sendo muito técnico. ela é comum em outras comissão. profissões. E até mesmo o arquiteto que se formou e foi trabalhar em como vendedor, né? Tudo bem, ele está inserido lá, aí exatamente. Aí a comissão de sentido, venda dele o acabou. arquiteto que faz o projeto, né? O que não pode acontecer é o quê? O arquiteto, ele levar o cliente, ele já ganhou pelo projeto, né? Ganhou por especificar aquele produto, ele ir lá e ganhar mais uma vez... Exatamente. Uma comissão sobre o material que ele está indicando. Às vezes estabelecendo quanto que tem que ser. Algumas coisas assim que a gente... Estabelecendo como vai ser, como vai receber. Enfim, não conta pro cliente porque ele não precisa saber, os negócios assim. É um negócio... a gente começa a conversar, né? Até assusta. Cara, será que é só aqui no... Pergunta inocente, né? Será que isso é do nosso povo, do Brasil, ou existe em outros lugares? Boa pergunta, E aqui, acho que... Cara, eu vou te falar que vale as tudo, regiões, assim, aqui pessoas vale que eu conheci de fora, Chile, né, Estados Unidos e tal, ou que foi brasileiro, que teve uma experiência fora, nunca me falaram uma situação nesse sentido, entendeu? Eu também nunca tive essa experiência de fora. Acho que é aqui, né? É corrompido o negócio mesmo de reserva técnica. Não sei. Mas aí pesquisar. Que tá. Eu acho que isso polêmica. Parte muito ainda assim, não é culpa do aluno, não é culpa da faculdade, nem dos professores. É um pouco mas sistema. Um sistema. Mas é um sistema que precisa... Né? Alguém precisa movimentar. Eu acho que quem teria que encabeçar seria o Cal. É o primeiro Só que às vezes dá a sensação que nem eles querem, né? Eu tenho essa sensação, às vezes. Eu tenho um pouco também. Desculpa. Por que tem espinhoso, 95% dos não dá voto esse negócio pros caras? Como que você vai votar na chapa que vai tirar... Vou acabar com a reserva técnica, ninguém vota em mim. Posso estar sendo leviano, mas é a sensação que eu tenho. Então, é complicado de falar sobre isso, mas eu até levanto algumas coisas que é meio politizada mesmo, de fato, porque, assim, não tem como a gente trabalhar em um meio, viver aquele meio e estar contente com a situação que existe, entendeu? E não é só você, ou, né, tem pessoas... E eu não tô falando só do Cal, não. O CREA mesmo tem situações absurdas, cara. Não, imagina. Por exemplo, todo lugar você vai ter pessoas boas e pessoas ruins. E às vezes quando o sistema está tão estabelecido, é muito... Até quem chega com boa intenção... e tragado uma outra questão que eu vejo... Fica mal intencionado rapidinho. Eu falo assim, por exemplo, o médico. Ele paga lá o conselho dele, e é caro, médico, ou várias outras profissões, mas o cara não emite não paga R$100 lá por emissão de responsabilidade, né? A gente paga anuidade, mais emissão de responsabilidade, e tipo... Por trabalho, a gente tem que pagar por poder trabalhar, né? Se eu não pagar, então eu não posso trabalhar. Sim, não, é difícil, né? É complicado. Fora a anuidade. Porque, assim, fora a anuidade. Eu posso fazer o projeto de um prédio de 55 andares ou fazer a reforma da churrasqueira. Eu pago o mesmo valor ainda por cima. Não, mas assim, lógico, hoje tem até alguns benefícios para quem faz um projeto social. Você paga ali, ou caso, dependendo, isenta, mas acho que a grande maioria paga um pouco mais barato. Mas mesmo assim, projeto social, cobrar uma coisa, tipo, você já tá fazendo, muitas vezes, vamos chamar de graça, sem cobrar nenhum valor, né? E ainda você tem que pagar uma responsabilidade técnica. E tipo, que nem o médico não paga por uma receita. Ele faz a receita pra você, fornece, você vai embora, compra ali, se morrer, o problema é seu ainda, porque você que deu a receita, mas ele não teve que pagar mais nada por isso. É verdade. Né? Então, assim, advogado não. Advogado nenhum não precisa. Ele paga a ordem dele. Só a gente. Tem que é É caro. O nosso também não tá tão barato assim, não. Não tá. E a faculdade também, quando a gente faz, é uma das mais caras, se eu não me engano, é a segunda mais cara que tem. É que é uma carga horária alta também, né? Então não tem noção, né, como a formação... Então, mas daí você passa... Aí não é verdade. Problema. Assim, graças a Deus, hoje eu consigo cobrar um valor que eu acho justo. Não é o que eu gostaria ainda, mas eu acho justo. Eu acho justo pra mim, que eu consigo trabalhar e entregar, e eu acho justo pro cliente. Mas pra mim chegar até esse justo, eu fiz muita coisa que empatou ali e eu tive prejuízo. Sim.